Vamos de entrevista, Kate. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Andréa Deis, gestora de carreira. A Andréa vai falar com a gente sobre como manter a empregabilidade nesse período complicado aí de mercado de trabalho durante a pandemia. Boa tarde, Andréia. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Boa tarde, Jeremias, Caterine, a todos que estão nos acompanhando. Estou bem, e vocês? Tudo jóia. Andréia, bom, como o próprio Jeremias comentou, muitas pessoas perderam seus empregos aí durante a pandemia, né, pelo novo coronavírus e entre algumas outras continuam, então, empregadas, mas com aquele receio, né, de serem dispensadas. Eu queria que você desse algumas dicas, então, né, para que o nosso telespectador aí que nos acompanha possa, então, manter o foco no trabalho e ser produtivo mesmo com essa insegurança que é tão desconfortável, né, Andréia? Pois é, você está extremamente correta, né? E o que nos afasta realmente do mercado, das oportunidades, são três coisas. Uma delas é a falta de confiança, as relações de incerteza, aonde te dá uma despersonalização, onde a gente deixa de acreditar nos nossos próprios talentos, né? Por quê? Porque ele coloca em xeque, né, a certeza do que você fazia, se você faz, se o problema é você ou se o problema é social. Então, a primeira coisa que a gente precisa para segurar esse momento, para entender que ele é uma situação totalmente atípica e fora de controle. Então, se a gente quiser controlar, eu vou gerar uma alta ansiedade. Se eu gerar essa alta ansiedade, eu vou provavelmente me perder e entrar nesse processo de não certeza, né? De me considerar extremamente incapaz de realizar alguma coisa. Então, a primeira coisa é viver o presente, né? Resumindo, não se comparar com o passado e nem ter o planejamento da expectativa do futuro. É o que eu posso fazer o melhor hoje. Então, viver o presente, não se isolar de forma nenhuma, né? Então, ontem mesmo eu estava falando com algumas pessoas e clientes, agora nós perdemos as relações. Não, esse é um dos maiores erros, né? Então, ter esse relacionamento com as pessoas, virtual, você continuar remoto, perguntando, WhatsApp, hoje tem tantos meios de você estar com as pessoas, né? Quando a gente fala de emprego, nas redes que favorecem essa interação, por exemplo, o LinkedIn, né? De você expor os seus talentos. A crise, Caterine, ela não tira as nossas habilidades, os nossos talentos. Ela simplesmente, ela te coloca, se você não tem uma diferenciação, você perde o seu potencial competitivo. Então, você tem que estar em evidência e você tem que falar para as pessoas o que você faz, o que você pode oferecer. E uma coisa extremamente importante é essa também não comparação com processos de empregabilidade anteriores. Por exemplo, as pessoas que tinham um trabalho CLT, que estão com dificuldades, né, de você se abrir também para outros modelos que possam fazer com que você volte de uma forma aonde hoje é a sobrevivência, você consiga sobreviver e manter a sua empregabilidade, o seu talento aí ativo e você oferecendo isso para o mercado. Jornal da Rede Alesp conversa com Andréa Deis. Hoje só tem nome complicado aqui, Kate. Como é que se pronuncia, Andréa, o seu sobrenome? Deis Então mesmo. está certo, é Deis. gestora empresarial e a Andréa Deis também é orientadora educacional, né? É pedagoga com foco em orientação educacional e vocacional. Eu li isso daqui e me veio uma pergunta aqui, Andréa, porque eu conversei com uma gestora de RH esses dias, ela falou, olha, às vezes, em vez de você tem que mudar o mindset. Em vez de você falar, o mercado, eu preciso mandar currículo, eu preciso ver que área, geral, eu faço tudo, a pessoa fica um pouco desesperada, né? Ela falou, às vezes é bom você observar que empresa que eu gosto. E aí você tentar, é como se fosse um relacionamento, como se fosse um namoro, um casamento, né? Então eu vou lá, eu vou pesquisar sobre a empresa, eu vou ver se eu tenho uma relação das coisas que eu gosto com isso, né? Isso vale para tempos fora de pandemia. Para tempos de pandemia também vale isso, essa dica? Eu ia falar, eu estava até preocupada, Jeremias, com o seu discurso aí, porque isso é para onde você tem um médio e longo prazo, onde você não tem uma expectativa de retorno a curto prazo. Se você está desenhando uma carreira mesmo, você tem tempo, essa relação de tempo você pode esperar e vale sim. Você procurar a empresa que você quer, os valores, a missão e você se relacionar a elas com um propósito.
mas a gente precisa entender o recurso atual a qual nós estamos. Por exemplo, eu, Andréa, o quanto eu tenho para sobreviver, o quanto eu preciso para pagar as minhas contas hoje. Eu estou no mercado, estou fora. Então, para resultado a curto prazo, é muito arriscado essa técnica, Jeremias. Isso é mais a médio e longo prazo. A curto prazo, você tem que entender o que você faz e como você pode oferecer em mais de uma forma isso. Então, dentro dos seus talentos, o que você sabe das suas habilidades, e aí vale uma dica, porque muitas vezes a gente, eu sou neurocientista também pela Unifesp, né? Nós somos seres habituais, então a gente se acostuma a fazer coisas e acha que você só vai ser capaz de fazer essas coisas. E aí você não entende que você pode ter algumas outras habilidades. Eu vou dar alguns exemplos reais, né? Eu tive engenheiros, por exemplo, engenheiras que na crise foram para a confeitaria, estão fazendo pães e bolos. Eu tive N situações, por exemplo, clientes de empresas médias que ofereciam determinado serviço. E percebemos que regionalmente aquele serviço não é essencial, então não conseguiria manter aquela receita que pagaria as contas e os empregos. O que nós fizemos? Viramos isso, olha, tem muita gente remoto, então como oferecer uma melhor estrutura tecnológica para as pessoas em casa remotamente? E então, a curto prazo, Jeremias, infelizmente ou felizmente, a gente tem que pagar a conta, né? Pelo menos aqui na minha casa, os boletos não deixaram de chegar. Então, você tem que ver o nível de risco, né, disso e quais são as ações que você tem um retorno a curto prazo, médio prazo e longo prazo. É lógico que a médio e longo prazo é melhor você entender a empresa que você quer ir e se relacionar com o propósito, mas desde que você não se coloque em risco, porque os boletos não vão parar de chegar. Certo. Bom, conversamos então com Andréa Deis, que é gestora empresarial, ela que nos deu dicas de como manter a empregabilidade em tempos de pandemia. Andréa, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e espero conversar com você em breve. Até a próxima. Até a próxima.